Em complemento à aula de observador de Luenberg para slits a tempo contínuo, vamos ver uma simulação computacional no MATLAB. Então a gente vai considerar aqui um slit a tempo contínuo de segunda ordem, ou seja, n igual a 2, e o slit também já vai estar na forma canônica observável, já está na FCO. E nós vamos definir as matrizes A, B e C a partir de uma função de transferência. A função de transferência do sistema está dada aqui, arbitrariamente. Então, há dois zeros aqui em S igual a menos 3 e S igual a 3, e dois polos em S igual a menos 1 e S igual a menos 2. Então, como há dois polos no semiplano lateral esquerdo, o sistema é assintoticamente estável. E daqui a gente constrói as matrizes A, B e C do sistema na forma canônica observável, fazendo as contas. A gente vai encontrar a matriz A como essa aqui, né? Menos 3, 1 na primeira linha e menos 2, 0 na segunda linha. Fazendo as contas usando lá as estruturas que a gente viu para as matrizes A e B da forma canônica observável, a gente encontra também a matriz B, que na verdade aqui, como o sistema é ciso, é um vetor, né? Coluna, com elementos menos 3 e menos 11. A matriz C tem estrutura específica na forma canônica observável, que é 1, 0. E a gente vai considerar aqui D igual a 0. E a gente vai criar a representação em espaço de estados do slit para fins da simulação numérica no MATLAB. E para rodar a simulação, a gente vai considerar um estado inicial, x em t igual a 0, né, sendo um vetor de dois elementos, vetor coluna, de elementos menos 5 e 3, escolhidos aqui arbitrariamente. Tá? Como é que a gente cria essa estrutura de representação em espaços de estados no MATLAB? Usando essa função SS, State Space. Então a gente vai entregar aqui na variável sys, né, a geração aqui, digamos assim, da representação em espaços de estados, usando as matrizes A, B, C e D que a gente definiu anteriormente. Isso cria uma estrutura para a simulação numérica da representação em espaços de estados para um sistema a tempo contínuo. Nota, isso é uma simulação numérica, não tem como a gente fazer simulação em tempo contínuo no computador. Haverá internamente no MATLAB algum tipo de discretização temporal envolvida. E para isso a gente tem que definir um período de amostragem, né? A gente está definindo aqui na variável TS o período de amostragem como 0,01 segundo, ou 0,01 segundo, e a base de tempo vai ser de 0 até 10 segundos, aqui numa grade de 0,01 segundos. Tá? Isso cria aqui um vetor de tempos, é nessa grade de vetor de tempos que a simulação numérica vai ser feita. E a gente vai considerar uma entrada unitária. A entrada U de t vai ser um vetor de uns, com o mesmo tamanho dessa base de tempo aqui, t. Como é que a gente roda a simulação? Essa função LSIM. A LSIM vai entregar aqui a saída y de t, o estado x de t. Para quê? Né? Para representação em espaços de estados que a gente pré-definiu antes, que foi carregada na variável sys, para a entrada u, no caso aqui essa entrada de valores unitários, na base de tempo t e para o estado inicial x0. Daí a gente tem uma sequência de valores naquela base de tempo para os elementos do vetor de estados e para a saída y de t. Notar novamente que o sistema é ciso. Então a entrada é no R1 e a saída também no R1. Depois a gente plota aqui o elemento 1 do vetor de estados e o elemento 2 ao longo do tempo. Então x1 de t e x2 de t. Verifica a trajetória de cada um dos elementos do vetor de estados ao longo do tempo, né, entre 0 e 10 segundos. E o que eu quero fazer com o observador de Luenberg? Eu quero observar o estado ao longo do tempo. Aqui a gente vai fazer uma simulação indireta, né, porque a gente não vai construir o observador do zero. Né? A gente vai simplesmente usar a equação de erro, fazer a simulação com base na dinâmica do erro. E depois constrói o estado estimado a partir do erro EX de t. A gente vai usar a mesma notação que a gente usou na videoaula teórica. Tá? A gente sabe que para o caso do observador de Luenberg, né, a gente constrói uma matriz AL, que é igual a A menos LC, e essa matriz L é quem define o projeto em si do observador de Luenberg. E eu quero
que os autovalores da matriz AL estejam localizados em lambda igual a lambda 1 igual a menos 10 e lambda igual a lambda 2 igual a menos 20. Ambos valores negativos, ou com parte real negativa, aí eu garanto que o observador de Luenberg produz um estado X chapéu de T que converge para o estado X de T ao longo do tempo. Muito bem, uma vez que eu quero que os autovalores de AL sejam iguais a esses dois valores numéricos aqui, eu construo, como a gente viu na videoaula, um polinômio P-alvo com base nesses dois valores. Então, P-alvo de lambda vai ser lambda menos lambda 1, que multiplica lambda menos lambda 2. Multiplicação de dois fatores de primeira ordem, que a gente consegue simular fazendo a convolução aqui, né, de dois vetores, né? 1 menos lambda 1, 1 menos lambda 2. Isso produz para a gente o polinômio alvo. E seguindo as equações que a gente viu para o projeto da matriz L, no caso aqui do vetor L com dois elementos, seguindo, né, a informação que a gente viu para o caso do sistema já estar na forma canônica observável, a gente viu que os elementos da matriz L, né, L1 e L2, serão γ1 menos A1 e γ2 menos A2, seguindo a notação da videoaula. Quem é γ1? γ1 vai ser o segundo elemento desse polinômio P-alvo, então vai ser o P-alvo de 2. γ2 vai ser o terceiro elemento desse polinômio P-alvo, que é um polinômio mônico. O primeiro elemento é igual a 1. Então, γ2 vai ser P-alvo de 3. A1 a gente tira lá da matriz A. A primeira coluna da matriz A tem os coeficientes da equação diferencial homogênea negativados. Então, A1 vai ser menos o elemento A11. E A2 vai ser menos o elemento A12. Lembrar do menos aqui. Aí a gente constrói, então, os elementos L1 e L2 da matriz L, do vetor L. γ1 menos A1, γ2 menos A2, como a gente viu na videoaula. Então está aqui construído o vetor ou a matriz L do observador de Luenberg. A gente viu que o AL é dado por A menos LC, a gente constrói o AL. Se quiser verificar que os autovalores de fato estão aqui nesses dois valores menos 10 e menos 20, a gente roda aqui a função eig de AL para, de fato, verificar que a gente não errou aqui na formulação. Muito bem. Como é que a gente faz a estimativa do erro, né? Não vou construir o observador de Luenberger aqui na simulação, eu vou simplesmente, indiretamente, construir uma representação de estados da dinâmica do erro de x de t. E no caso ideal, a gente viu que a equação que define a dinâmica do erro x de t é x ponto de t vai ser igual a AL, que multiplica x de t, para um erro inicial x de 0. Então a gente cria aqui, para o observador de Luenberg, um estado inicial chapéu, H aqui de hat, né, chapéu, arbitrário, que eu escolhi aqui 5 e menos 5, estado inicial, né, o x chapéu de t do observador de Luenberg. Aí eu crio um erro no tempo inicial, que eu preciso, né, do x de 0. O x de 0 vai ser o estado em 0, que a gente definiu lá no início, menos o estado do observador e chapéu em 0. Tá? E quem é a dinâmica da equação do erro de x? Né? A gente viu antes, né, que, né, vou até escrever aqui, né, o ex ponto, né, ex, vou botar um P aqui para lembrar que é ponto, ponto, né, de t é igual a AL, que multiplica ex de t. Isso para um estado inicial ex de 0, né? Então, isso aqui é derivada do erro do estado em relação ao tempo, é igual a L, que multiplica ex de t, né? Muito bem, então a gente constrói como a gente fez antes, né? Um cis para o erro de x, né? Através da função SS, do state space. Quem vai ser a matriz A desse sistema, né, que define a dinâmica do erro? Vai ser a matriz AL, a matriz B vai ser nula, a matriz C vai ser nula e a matriz D também vai ser nula. Nota que é um sistema homogêneo, né? Então só tem a matriz AL aqui definida. Então a gente cria aqui esse sistema, ou a representação em espaço de estados, associada à dinâmica do erro. E no nosso caso aqui, o sistema é homogêneo, a entrada vai ser um vetor nulo. Então vai ser zeros, né, com o mesmo tamanho do vetor t, que é a base de tempo. A gente roda a simulação usando a função LSIM. LSIM vai entregar aqui o EY, que é a saída
do sistema, né, que não nos interessa, vai entregar para a gente aqui a evolução de EX ao longo do tempo. Então, a L-sim recebe como argumentos aqui o sistema, ou a R e a E do sistema que a gente criou para a dinâmica do erro, a entrada U, que é nula no caso aqui, porque o sistema é homogêneo, e o estado inicial, que no nosso caso aqui é o erro inicial em t igual a 0. E a gente roda a simulação, né? Quando roda essa função aqui L-sim. Aí a gente constrói a estimativa x chapéu de t como x menos o erro de x, né, que a gente acabou de obter aqui em cima. Notar, né, que o erro de x, né, é x menos x chapéu. Então a gente consegue estimar o x aqui simplesmente rodando a dinâmica do erro, né? Nota que a gente não está de fato construindo o observador e alimentando a entrada do sistema no observador e a saída do sistema realimentando, né, o observador, né, de Lowenberg. A gente está fazendo uma simulação indireta aqui só para verificar o que acontece com a estimativa x chapéu de t ao longo do tempo. Para essa escolha particular que a gente fez aqui dos autovalores da matriz AL, menos 10 e menos 20, que a gente sabe que garante a convergência de x chapéu para x de t. Aí agora a gente plota os elementos do vetor de estados ao longo do tempo, comparando aqui a trajetória original, por exemplo, do primeiro elemento do vetor de estados, com a trajetória do primeiro elemento do vetor do estado estimado, x chapéu. Mesma coisa aqui para baixo. A gente compara a trajetória ao longo do tempo do segundo elemento do vetor de estados, isso para o sistema, né, com a trajetória do segundo estado, x2 chapéu de t. Vamos rodar a simulação. Aqui a gente vê a trajetória dos estados do sistema sem observador envolvido, tá? Só do sistema. Então o estado 1 está aqui mostrado em azul, né? Ele começou lá no valor menos 5, porque a gente arbitrou essa condição inicial, esse estado inicial para x1 de 0. Está aqui a trajetória ao longo do tempo. E como a gente fez a entrada como degrau unitário, né? O estado acaba convergindo aqui, nesse exemplo em particular, para um valor constante. E a trajetória de x2 de t ao longo do tempo, né? Também acaba convergindo aqui para um valor constante ao longo do tempo. Se a gente agora verificar o que acontece com a estimativa x chapéu de t para os dois estados, x1 de t e x2 de t, a gente obtém aqui para x1 de t, em azul é a trajetória original do estado, em vermelho o x1 chapéu de t. A gente observa aqui, né, que a gente começou lá com um valor x1 chapéu de 0 igual a 5. Então ele começa lá em 5, tá? E ao longo do tempo acaba convergindo, né, para o x1 de t. E essa taxa de convergência depende da posição da parte real dos autovalores da matriz AL, né? Então está aqui, né? A gente vê que o estado começa aqui em mais 5, né, e converge aqui em coisa de 0,6 segundos, né, para o x1 de t. Tá? Mesma coisa vale aqui para o segundo elemento do vetor de estado, x2 de t em azul, né, e o x2 chapéu de t em vermelho. A gente observa aqui que o estado começa, né, no valor que a gente arbitrou na simulação, né? Tem aqui uma movimentação para baixo, né, um undershoot grande até, né, vem até menos 50 quase, né, depois vai convergindo em torno aqui de 1 segundo para o x2 de t. Então a gente verifica que via simulação, de forma indireta, né, qual seria o desempenho do observador de Lowenberg para aquela escolha dos autovalores da matriz AL. Se a gente alterar essa escolha, né, eu vou aqui desabilitar a primeira plotagem da trajetória original dos estados e vamos colocar esses autovalores mais ainda negativos, vamos botar em menos 100 e menos 200. Então a nossa expectativa é que a convergência de x chapéu para x seja mais rápida, né? Porque, como a gente viu, na representação em forma de Jordan, E elevado a L, que multiplica T, né, vai ter lá blocos de Jordan proporcionais a T que multiplica E elevado a lambda 1 ou lambda 2T. Né? Então, quanto mais negativo for esse valor aqui de lambda 1 ou de lambda 2, mais rápido é o decaimento dos elementos da matriz E elevado a L que multiplica T ao longo do tempo, né? E que faz com que a convergência de x chapéu para x seja mais rápida. Se a gente rodar agora para lambda 1 igual a menos 100 e lambda 2 igual a menos 200, a gente verifica que a convergência é mais rápida, né? É o que acontece aqui, né?
tanto para o estado x1, né, quanto para o estado x2. A gente verifica agora que o tempo de convergência é menor, né? Caiu lá de quase 1 segundo para coisa aqui de 0,1 segundo, né? No caso do x2 é a mesma coisa. O que a gente observa aqui como efeito colateral é esse undershoot aqui de quase menos 500, que pode ser indesejável. Então tem uma variação rápida aqui no início, mas o tempo de convergência é menor. Como a gente viu aqui, em coisa de 0,1 segundo, a gente já observa a convergência do estado x2 chapéu para o estado x2. No caso ideal aqui, sem ruído e sem incerteza nas matrizes A, B e C, a gente verifica via essa simulação a questão aqui do desempenho do observador de Luenberg em relação à parte real dos autovalores da matriz AL. Se a gente agora colocar lambda 1 igual a menos 10.000 e lambda 2 igual a menos 20.000, levar os autovalores cada vez mais para menos infinito, a gente verifica o desempenho do observador. Nota que esse reposicionamento dos autovalores tendendo a menos infinito, no caso aqui para menos 10.000 e menos 20.000, né, a gente acabou removendo aquele undershoot, tá? A gente vê que a gente reduz aqui o tempo de convergência. Nesse caso particular aqui, a gente acabou também reduzindo o undershoot, tá? Então é uma questão, né, que tem que ser escolhida experimentalmente, né, dependendo do sistema em questão. Mas, de qualquer forma, fica clara aí a dependência entre o posicionamento da parte real dos autovalores de AL e a rapidez com que o estado x-chapéu ou os elementos do estado x-chapéu convergem para os elementos do estado x de t. Agora vamos refazer a simulação anterior, considerando que tem ruído presente na entrada U de t. O código é o mesmo, tá? Essa parte inicial do código aqui é exatamente a mesma no caso anterior. Vou desabilitar a plotagem da primeira figura. Vamos colocar aqui um determinado valor, né, para os autovalores da matriz AL, igual a menos LC. Aqui menos 4 vezes 10 a mais 2 e menos 2 vezes 10 a mais 2. E o código é exatamente o mesmo no caso anterior. O que muda? O que muda é a dinâmica do erro quando a gente tem ruído presente em U de t. O estado inicial continua o mesmo, né? O que vai mudar aqui? O que vai mudar, né, é a construção da representação em espaço de estados da dinâmica do erro, né? Porque a dinâmica do erro, no caso aqui, né, vai ser a seguinte: ex ponto de t vai ser igual a AL, que multiplica ex de t, e deixa de ser homogêneo. Vai ter aqui uma componente menos b, que multiplica, vamos colocar aqui um w de t. A gente está considerando aqui que o chapéu de t, que é a entrada do observador de Luenberg, vamos chamar o h de t, não vai ser mais somente igual a u de t, mas vai ter aqui somado a ele um w de t, que é uma componente de ruído. Na hora que a gente faz as contas considerando essa parcela de ruído, vai aparecer lá um menos bw de t na dinâmica do erro. Então o sistema deixa de ser homogêneo, passa a ter dependência aqui da matriz B. Então na hora da gente construir a representação em espaço de estados usando a função SS, para a dinâmica do erro, a matriz A é a matriz AL, né? A matriz B aparece aqui, a matriz C igual a 0, a matriz D igual a 0. E a gente cria aqui a entrada, ao invés de ser nula, que era o caso homogêneo no caso anterior, sem ruído, agora não é mais homogêneo. Tem essa parcela W aqui, que é a entrada do sistema, né? Então a gente constrói aqui, por exemplo, W como sendo igual a meio, que multiplica aqui uma realização de uma distribuição gaussiana com o mesmo tamanho da base T, que define a grade de tempo. Esse número aqui, antes da função rand_n, só vai definir a potência do ruído, ou a variância do ruído. Mas a gente roda a simulação, né, com a função Lsim, usando a representação em espaço de estados que a gente criou antes, que é essa cis erro x. A entrada vai ser menos w, né, porque aqui tem um menos b que multiplica w de t, então posso pensar que é mais b que multiplica menos w de t. E para o estado inicial aqui, que é o erro em t igual a 0. Novamente, a gente obtém aqui a estimativa E chapéu de t como x de t menos Ex de t, né, que é a saída aqui, né, dos estados dessa representação em espaço de estados, que representa a dinâmica do erro de estimativa do estado.
E como a gente fez antes, a gente plota aqui os elementos 1 e 2 do vetor de estados, comparando a trajetória original, né, de x1 de t do sistema com a trajetória de x1 chapéu de t, que é obtida aqui através do observador de Luenberger de forma indireta, né, porque a gente não construiu o observador, a gente só simulou aqui a dinâmica do erro. Mesma coisa para o estado x2. A gente compara a trajetória ao longo do tempo do elemento x2 de t com a trajetória desse mesmo elemento estimado ao longo do tempo via o observador de Luenberger. Então vamos rodar a simulação para esses dois valores de lambda1 e lambda2, né? Menos 4 vezes 10 a mais 2 e menos 2 vezes 10 a mais 2. Então a gente compara aqui as trajetórias dos dois elementos, x1 de t em azul com x1 chapéu de t em vermelho. A gente vê que para esses valores a convergência é bem rápida, né? Coisa aqui de 0,05 segundos, tá? No caso do elemento x1 de t, a gente não percebe muito a interferência da componente de ruído, tá? Mas ela está presente aqui se a gente fizer o zoom, tá? Está aqui a componente de ruído. Ou seja, o estado x1 chapéu de t acompanha na média a trajetória de x1 de t, mas tem uma componente estocástica no entorno dessa trajetória média. Isso devido à componente de ruído, por exemplo, um ruído de medição associado a U de t, na hora que você mede U de t para alimentar no observador de Luenberger. Mesma coisa aqui para o x2 de t. A gente percebe a convergência rápida, percebe também um undershoot aqui de menos 400, tá? Em x2 chapéu de t, e também percebe aqui a presença do ruído de estimação em x2 chapéu de t. Aparentemente até um pouco mais amplificado do que o x1 de t. Você vê que x2 chapéu de t acompanha o x1 de t na média, né? Mas tem aqui uma componente estocástica de variação em torno da trajetória de x2 de t. O que a gente pode fazer é alterar, né, o valor de lambda1 e lambda2 e levá-los para um valor que tende a menos infinito. Por exemplo, menos 4 vezes 10 a mais 12 e menos 2 vezes 10 a mais 12, por exemplo. Se a gente rodar a simulação, a gente percebe aqui, né, como eu tinha alertado antes, né, que dependendo da escolha dos autovalores de AL, né, você pode incorrer numa amplificação do erro, seja em U de t, erro de medição em U de t, ou em Y de t, que a gente nem considerou aqui, né? Então, nesse caso aqui em particular, que a gente escolheu, a gente percebe aqui uma amplificação alta, né, da variação da estimativa x2 de t em relação ao valor médio. Tá? Acompanha na média o x2 de t, mas com uma variação maior, né? No caso aqui de x1 chapéu de t, essa amplificação do ruído não aconteceu. Isso por causa de uma escolha particular que a gente fez, não só dos autovalores de AL, mas também devido à especificação do nosso sistema, né? Devido à especificação da matriz B, que não muda, né? Fosse outro sistema, pode ser que acontecesse aqui uma amplificação do ruído. A gente pode estar incorrendo também em questões numéricas que a gente não sabe em relação à simulação do MATLAB, devido a trabalhar com números muito grandes em módulo, né? No caso lá da escolha dos autovalores de AL. Não necessariamente levar a lambda1 mais para menos infinito e idem para lambda2 implica em redução de ruído. Um exemplo aqui, exagerado, é a gente colocar lambda1 igual a menos 4 vezes 10 a mais 21 e menos 2 vezes 10 a mais 21. Eu não sei se isso aqui extrapola, por exemplo, a capacidade numérica aí do MATLAB. Pelo menos ele não avisa nada em relação a isso, mas se a gente colocar esses dois valores muito negativos, né, em particular, né, a gente acaba reduzindo, né, o efeito aqui da contaminação de ruído em x2 chapéu de t. Nota então que a questão não é tão óbvia assim em relação a quanto mais negativos são os valores de lambda1 e lambda2, maior é a amplificação da componente de ruído. Então, isso é uma questão mais complexa de ser avaliada. Isso num sistema de segunda ordem. Imagina um sistema de ordem maior, né? Existem projetos que levam em consideração não só a questão do tempo de convergência, que a gente quer que seja o mais rápido possível, né? E para isso aqui a gente coloca lambda1 e lambda2 os mais negativos possíveis, em termos da parte real dos autovalores de AL, né? E tem que se preocupar também com possíveis amplificações aqui indesejáveis da parcela de ruído. No caso de a gente querer
considerar essas duas dimensões, não só o tempo de convergência, mas também a amplificação do ruído, aí a gente tem que trabalhar a questão do ponto de vista de um outro tipo de sistema de otimização, que leva em consideração essas duas dimensões ao mesmo tempo. Ou seja, eu quero reduzir ao mesmo tempo o tempo de convergência, né, de x e chapéu de t para x i de t, e também quero reduzir a variância de x i chapéu de t em relação à trajetória de x i de t.